Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, sou Regina Barros, taróloga profissional. Bora lá falar de tarô? Meus amores, hoje nós vamos falar em um dos arcanos mais temidos do tarô, né? Um dos arcanos que mais traz esse reboliço, essa insegurança humana. O arcano de número 16, a Torre. E que arcano é esse? Por que, que ele é tão temido, né? Por que, que quando ele sai numa leitura, ele traz à tona sentimentos do inconsciente? Ele traz à tona esse abalo, essa insegurança, essa inconstância. Meus amores, o arcano de número 16, a gente precisa se lembrar que nós estamos saindo lá do arcano de número 15, o diabo. Ou seja, estávamos presos a uma estrutura, estávamos presos a um modelo, a uma ideologia de vida, a uma crença. Muitas vezes estávamos pautados, né? Ou as pessoas estão pautadas nos bens materiais, né? As crenças dela ou a fé dela não está bem estruturada, né? Existe uma dúvida ali. No arcano de número 15, existe a questão da dominação. O quanto os seus desejos, o quanto os seus ideais, eles na verdade não te fazem evoluir, mas te tornam prisioneiro daquela própria situação. E que arcano é esse? A torre, né? Por que, que a torre acontece depois do arcano de número 15? Bom, vamos pensar aqui na vida da gente. Quantos de nós, eu, vocês, já não nos vimos, né, presos a uma situação? Você até tem consciência de que aquilo não é bom, você sabe que você tem que sair daquela situação, você tem que se retirar daquele ambiente, se retirar daquele relacionamento, mas é como se você estivesse sendo atraído. É como existisse um imã maior, uma conexão maior. E a torre vem exatamente para quebrar essa estrutura, para partir ao meio. Então nós vemos na carta da torre aí um casal, onde cada um despenca para um lado. O topo da torre está coroado e ele recebe, então ele é atingido por esse raio, quebrando o quê? Quebrando a nossa vaidade. Alguém que está coroado ou alguém que se coloca numa posição, né, de dominação, né, está ali tendo a sua vaidade atingida. E o arcano da torre, nós podemos ver que essa carta, essa torre, ela tem o tom de pele. O que ela sugere? Ela sugere que é o nosso próprio corpo físico, né? Esse topo da coroa, ele vem representando essa figura feminina, ok? Essas três janelas aí representam um órgão masculino e esse casal despencando. Então, muitas vezes a torre acontece na nossa vida para que a gente saia dessas estruturas que na verdade estão pautadas em cima de um solo arenoso, né? Essa coroa vem representando a vaidade. Então, quantos de nós não nos colocamos numa situação ou nos tornamos refém de um desejo que na verdade tem muito a ver com o ego, tem muito a ver com a nossa vaidade? E por que que esse arcano traz tanta insegurança? Porque no momento em que acontece a torre, esse abalo é sem aviso. Você não sente os efeitos de forma antecipada. Ele vem numa situação inesperada, ele te pega de supetão. A torre, ela é construída lentamente. Então, muitas vezes a gente se vê hoje, né, numa situação de aprisionamento que isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Eu gosto muito da frase de uma das minhas mestres, das minhas professoras, que diziam assim: o arcano do diabo, ele é o grande professor, porque é ele quem vem te dar lição todos os dias, é ele quem te coloca à prova todos os dias, né? E o arcano da torre vem enfatizar isso,
que você se vê envolvido numa situação de aprisionamento, você se vê envolvido numa situação de incapacidade, e isso não é construído de forma rápida. Isso, essa dependência vem sendo construída dia a dia, né? E aí acontece o momento da ruptura, que é a necessidade, muitas vezes, de se retirar dessa situação. Nós sabemos que todos nós somos um campo energético, né? Nós trazemos, né, com a gente, todos nós somos um campo energético. E o que é ser um campo energético? É ter consigo a própria energia. Então nós estamos conectados com a espiritualidade, nós estamos conectados com a divindade. Então a torre, na verdade, é uma intervenção da espiritualidade para retirar, para me retirar, para retirar você de situações onde nós não teríamos força ou discernimento para sair daquela situação sozinho. Então ela pega você de maneira inesperada, porque na verdade a torre, ela é um resgate, né? Depois do arcano de número 16, a torre, nós partimos para o arcano de número 17, ou seja, a estrela. A estrela vem falar dessa espiritualidade, a estrela vem falar dessa conexão com o divino. E mesmo quando a gente tenta planejar, né? Mesmo quando a gente tenta planejar ou quando a gente tenta organizar a chegada dessa torre, no momento em que ela acontece, ela causa esse abalo, né? Então, quantas vezes nós temos um pensamento pessimista no sentido de, bom, eu vou pensar aqui positivo, mas se algo der errado, eu já tenho aí uma outra estratégia, eu já tenho arquitetado aqui uma outra situação. Ou seja, você está preparado, mas no momento em que aquilo acontece, no momento em que aquilo ganha vida, você se vê, né, assustado, você se vê desesperado, você se vê inseguro, porque por mais que o ser humano ele se prepare para as torres da vida, no momento em que aquilo acontece, causa um abalo emocional. O arcano da torre, na verdade, ele é uma consequência, ele é uma reação do arcano de número 15. Então são os desprendimentos, são as rupturas, são os rompimentos necessários que muitas vezes causa essa fragilidade. Vem e abala a nossa crença, vem e abala a nossa estrutura, abala as nossas bases. Mas uma vez que você se retira do arcano de número 16 e você ganha aí um fôlego, uma conexão com a divindade no arcano de número 17, você vê que é possível reconstruir. E reconstruir sem as amarras do arcano de número 15. Ok, meus amores? Beijos. Até.